Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo 3, dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 1. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, município ou terceiros. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de estados serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37(9), 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Capítulo 4 dos municípios. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica,
votada em 2 turnos, com interstícios mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de a. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, b. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes, c. 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes, letra D. 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes, letra E. 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes, letra F. 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes, G. 21 vereadores nos municípios de até 160 mil habitantes, de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes, H. 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes, 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes, J. 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes, K. 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes, L. 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1 milhão e 50 habitantes, M. 33 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 50 mil habitantes e de até 1 milhão e 200 mil habitantes, N. 35 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes e de até 1 milhão e 350 mil habitantes, 37 vereadores nos municípios de 1 milhão e 350 mil habitantes e de até 1 milhão e 500 mil habitantes. P. 39 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 500 mil habitantes e de até 1 milhão e 800 mil habitantes. 41 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 800 mil habitantes e de até 2 milhões e 400 mil habitantes. R. 43 vereadores nos municípios de mais de 2 milhões e 400 mil habitantes e de até 3 milhões de habitantes. S. 45 vereadores nos municípios de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. T. 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. U. 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. 51. V. 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. W. 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. X. 55 vereadores
nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1. 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os limites máximos a. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. B. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. C. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. D. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. E. Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. 7. O valor total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. 7. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. 1. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. 2. 6% para municípios com população entre 100 mil habitantes e 300 mil habitantes. 3. 5% para municípios com população entre 3.001 e 500 mil habitantes. 300.001 a 500 mil habitantes. 4. 4,5% para municípios com população entre 500.001 a 3 milhões de habitantes. 5. 4% para municípios com população entre 3 milhões e 8 milhões de habitantes. 6. 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal
não gastará mais de 70% de sua receita com folhas de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º desse artigo. Artigo 30. Compete aos municípios 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo 5 do Distrito Federal e dos Territórios, seção 1 do Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais, coincidirá com as dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplicar-se-á o disposto no artigo 27. Parágrafo 4º. Lei Federal disporá sobre a utilização pelo Governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2 dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º.
Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 desse título. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. Nos territórios federais, com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6 da Intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação que a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. 6. Promover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando 1. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido de receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá 1. No caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coato ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Inciso 4º revogado. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6 e 7, ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa,
O decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Lei 8429, 92, Lei de Improbidade Administrativa, seção 2, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei e, notadamente, inciso 1, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 6. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar a ilicitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 11. Liberar a verba pública sem a restrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular serviços, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público
sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. 16. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ou patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 9. Agir para a configuração de ilícitos na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular, com redação dada pela Lei 13.204. 21. Revogado. 22. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e ao parágrafo 1º do artigo 8A da Lei Complementar número 116 de 2003. Parágrafo 1º. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Artigo 10A revogado. Artigo 11. Seção 2, seção 3, dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. 5. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiros. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Inciso 8º. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso 9, revogado. Inciso 10, revogado. Inciso 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Inciso 12. Praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Parágrafo 1º. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º desse artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nessa lei e em leis especiais e a qualquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. Parágrafo 3º. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública com a indicação das normas constitucionais legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Capítulo 3 das penas. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que devem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. 1. Na hipótese do artigo 9º dessa lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. 2. Na hipótese do artigo 10 dessa lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor ao dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Inciso 3º. Na hipótese do artigo 11 dessa lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Inciso 4 revogado, parágrafo único revogado. Parágrafo 1º. A sanção da perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput desse artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3º. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput desse artigo. Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nessa lei e na Lei 12.846 de 2013 deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, de que trata a Lei 12.846 de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º desse artigo. Parágrafo 9º. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Capítulo 4. Da declaração de bens. Artigo 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º. A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Parágrafo 3º. Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput desse artigo, dentro do prazo determinado, ou que prestar declaração falsa. Parágrafo 4º revogado. Capítulo 5. Do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14.
qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação, que será escrita e reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 dessa lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência do procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 1º-A. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º dessa lei. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento dos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8º. Aplica-se a indisponibilidade de bens regidas por essa lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei 13.105, de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 9º. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento nos termos do Código de Processo Civil. Parágrafo 10.
A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a títulos de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias de forma a garantir subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Parágrafo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput desse artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Parágrafo 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9º dessa lei. Novamente, parágrafo 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9º dessa lei. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata essa lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105, Código de Processo Civil, salvo disposto nessa lei. Parágrafo 1º revogado, 2º, 3º, 4º revogado. Parágrafo 4º-A. A ação a que se refere o caput desse artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5º. A propositura da ação a que se refere o caput desse artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º. A petição inicial observará o seguinte: 1. Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9º, 10º e 11 dessa lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. 2. A petição inicial será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observadas a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil. Parágrafo 6º-A. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos do artigo 294 a 310 do Código de Processo Civil. Artigo 6º-B. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 do Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º desse artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Parágrafo 7º. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 do Código de Processo Civil. Parágrafo 8º e 9º revogado. Parágrafo 9º-A. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá
agravo de instrumento. Parágrafo 10 revogado. Parágrafo 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10b. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz 1. Procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. 2. O juiz poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Parágrafo 10d. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei. Parágrafo 10e. Proferida a decisão referida no parágrafo 10c desse artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Parágrafo 10f. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que 1. Condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. 2. Condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Parágrafo 12 e 13 revogados. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Parágrafo 5º. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei do Código de Processo Civil. Parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7347 de 85. Parágrafo 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Parágrafo 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa 1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Não se aplicam a imposição de ônus da prova ao réu na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil. Não se aplicam 3. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos. 4. Não se aplica o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17A vetado.
Artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: 1. O integral ressarcimento do dano. 2. A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo dependerá cumulativamente 1. Da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. 2. De aprovação, no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente, para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. 3. De homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Parágrafo 4º. O acordo a que se refere o caput desse artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5º. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro o investigado ou demandado e o seu defensor. Parágrafo 6º. O acordo a que se refere o caput desse artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput desse artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo no prazo de 5 anos, contados do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. A sentença proferida nos processos a que se refere essa lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, 1. Indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9º, 10º e 11 dessa lei, que não podem ser presumidos. 2. Considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. 4. Considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa, a. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. 3. A extensão do dano causado. B. O provimento patrimonial obtido pelo agente. E. As consequências agravantes ou atenuantes. F. A atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas da sua conduta omissiva ou comissiva. G. Os antecedentes do agente. Inciso 5. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. 6. Considerar, na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões,
para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. 7. Indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1º. A ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Parágrafo 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Artigo 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nessa lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à ordem e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submetem-se aos termos da Lei 7347 de 85. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º e 10 dessa lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º desse artigo no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Artigo 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte. Inciso 1º. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3, ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. 2. No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Capítulo 6 das disposições penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 meses a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal,
O denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 1º. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º desse artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 dessa lei. Independe, 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Parágrafo 1º. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2º. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal. Parágrafo 5º. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos dessa lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício ou a requerimento de autoridade administrativa, ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 dessa lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nessa lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Capítulo 7 da prescrição. Artigo 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Parágrafo 1º. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para a apuração dos ilícitos referidos nessa lei suspende o curso do prazo prescricional, por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Parágrafo 2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º desse artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4º. O prazo da prescrição referido no caput desse artigo interrompe-se 1. Pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, 2. Pela publicação da sentença condenatória, 3. Pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal
que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. 4. Pela publicação de decisão ou acórdão do STJ que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. 5. Pela publicação de decisão ou acórdão do STF que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput desse artigo. Parágrafo 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7º. Nos atos de improbidade conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estende-se aos demais. Parágrafo 8º. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptidos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º desse artigo. Artigo 23-A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Artigo 23-B. Nas sanções e nos acordos regidos por essa lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Parágrafo 1º. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. Parágrafo 2º. Haverá condenação e honorários sucumbenciais em casos de improcedência da ação de improbidade, se comprovada má-fé. Artigo 23-C. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096, de 95. Lei 8.072, de 1990, dispõe sobre os crimes hediondos. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848, Código Penal, consumados ou tentados. 1. Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Inciso 1A. Lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau em razão dessa condição. 2. Roubo. A. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. B. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Artigo 157, parágrafo 2A, inciso 1. Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Artigo 157, parágrafo 2B. C. Roubo qualificado pelo resultado, lesão corporal grave ou morte. Artigo 157, parágrafo 3º. 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Ocorrência de lesão corporal ou morte. Artigo 158, parágrafo 3º. 4. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada.
artigo 159 caput e parágrafos 1º, 2º e 3º. 5. Estupro, artigo 213, caput e parágrafos 1º e 2º. 6. Estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. 7. Epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º. 7b. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, artigo 273 caput e parágrafo 1º, parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B, com redação dada pela Lei 9677 de 1998. 8. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, artigo 218b caput, parágrafos 1º e 2º. 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, artigo 155, parágrafo 4º-A. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: 1. O crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889 de 56. 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. 3. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826 de 2003. 4. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 da Lei 10.826 de 2003. 5. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de 1. Anistia, graça e indulto. 2. Fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7960 de 89, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública. Artigo 5º. O artigo 83 do Código Penal é acrescido do seguinte inciso. Inciso 5. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 6º. Os artigos 157, parágrafo 3º, 159, caput, e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, artigo 213, 214, 223, caput, e seu parágrafo único, artigo 267, caput, e o artigo 270, caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 157, parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Artigo 159. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Pena, reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Pena, reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Pena, reclusão de 24 a 30 anos. Artigo 213. Pena, reclusão de 6 a 12 anos, a 10 anos. Artigo 214. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 213. Pena, reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo único. Pena, reclusão de 12 a 25 anos. Artigo 267. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 270. Pena,
reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 7º. O artigo 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou a quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 9º. As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos 157, parágrafo 3º, 158, parágrafo 2º, 159 caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, 213 caput e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidos de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224 também do Código Penal. Artigo 10. O artigo 35 da Lei 6368 de 76 passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação. 6368 já foi revogada há muito tempo. Artigo 11 vetado. Artigo 12. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário.